Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Undoc Podcast, edição Marcha. E hoje a gente vai falar de um tema super estratégico para todo gestor e gestora pública nos municípios, que é a transformação digital como um instrumento da comunicação institucional eficiente. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a super especialista, a Vanessa Marques. A Vanessa que tem 20 anos de experiência nessa área de comunicação, né, Vanessa? Isso. Jornalista, já passou muito tempo na Câmara dos Deputados, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. E, Vanessa, antes de você se apresentar, eu já vou emendar aqui numa discussão pra gente explorar. E considerando a sua experiência, que é muito vasta em comunicação, toda essa estratégia de assessoria parlamentar também, como que você enxerga esse movimento de uso de plataformas digitais para a gente ter uma comunicação mais eficiente, principalmente pensando no Poder Executivo, né, nesse gestor que está comunicando políticas públicas? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Como você disse, né? Estou aí há 20 anos na comunicação. Comecei na época que a gente pensava apenas na comunicação tradicional, né? Que é aquela da grande mídia, por assim dizer, rádio, televisão e o jornal impresso, que naquela época estava começando o movimento aí do online. Só que hoje as plataformas digitais, né, as mídias sociais especialmente, são uma realidade. A gente já não consegue mais chegar ao cidadão sem hoje passar por esses mecanismos. E o digital, ele passou a ser o nosso grande aliado nesse processo. Eu sempre brinco que um gestor, ele pode até reunir algumas pessoas num espaço físico como esse, né, fazer aqui uma reunião. Mas para a gente seguir conversando, as mídias sociais, né, que é o termo correto, mas todo mundo aí chama de redes sociais, mas a gente pode ter uma rede social fora do digital também, tá, galera? Mas aí, usando o termo mais comum, que são redes sociais, a gente consegue o quê? Manter esse relacionamento. Então, eu posso, de repente, não encontrar você mais pessoalmente, mas a gente pode manter esse relacionamento, continuar conversando, dialogando pelas redes sociais. E é aí que a gestão pública ganha e muito. Porque a gente consegue o quê? Levar as ações públicas, levar o que o governo está fazendo a nosso favor, a favor da população, para quem interessa, né? A população que está aí nessas redes. Perfeito, Vanessa. E a gente sabe que, apesar de ser algo extremamente comum, né, o uso de plataformas digitais, de mídias sociais, como você falou, ainda existe uma certa dificuldade de muitos gestores, né? A gente tem gestores super engajados, aqueles que a gente já segue no Instagram, que estão publicando os reels ali, que estão publicando todos esses conteúdos nas redes. Mas existem ainda outros que têm uma certa dificuldade com essas novas tecnologias. E eu queria que você, de acordo com a sua experiência, né, pensando na estratégia de comunicação, como que os servidores podem compreender a importância, né, desse movimento e como que os cidadãos também podem compreender esse movimento e até se engajarem mais nesse tipo de comunicação? Eu sempre digo assim, o Brasil é um país muito diverso, né? O que às vezes acontece em São Paulo, uma grande capital como Rio de Janeiro, pode não acontecer no interior do próprio Rio de Janeiro, porque nós temos um país muito grande, né, com dimensões continentais, que dificulta muito essa visão sobre a internet. A internet não chegou para todo mundo do mesmo jeito, então há aí também um déficit com relação ao meio digital e ao acesso às redes sociais. Vanessa, mas todo mundo hoje tem redes sociais? Sim, 83% da população praticamente já está numa rede social, já tem conta numa rede social. Mas não necessariamente ela consegue ter aí dados da internet com velocidade para ver todos os vídeos ou para estar mais tempo acessando aquela plataforma. Então é importante a gente ter consciência de que o Brasil ele é diferente, né? Não dá para fazer a mesma coisa em todos os lugares. Essa é uma coisa que eu gosto sempre de frisar. E o segundo ponto é que, claro, teve alguns prefeitos, por exemplo, que eu chamo dos prefeitos tiktorianos, né, que ficam aí na onda do TikTok, que são super divertidos, que conseguiram reter a atenção das pessoas. E tá tudo bem, é o estilo deles de fazer. Dá para todo mundo? Serve para todo mundo? Não. Não serve para todo tipo de gestor. Tem gestor que não tem aquele perfil. Tem cidades do interior do Brasil que a população também não gosta desse tipo de comunicação. Então a gente precisa primeiro, na minha opinião, adequar a comunicação ao público. E o que o público quer consumir, como é que ele quer receber aquela informação. Não necessariamente tendo o mesmo modelo de alguns políticos famosos aí na internet, né? Que são os chamados influencers já, né? Então, primeira coisa também entender um pouco esse movimento de como é o público. E aí, no terceiro momento, entender que você tem que estar ativo ali naquela rede. Tanto a figura do gestor, que aí pode ser o prefeito, um secretário, como a secretaria, que aí é a comunicação institucional. E a gente precisa separar esses dois
momentos, né? Uma coisa é a comunicação institucional, que aí ela é feita dentro de regras, ela tem que ser impessoal, ela tem que ser direta, e também a comunicação do político, né? Em que ele pode também trazer as boas práticas da prefeitura, o secretário, mas aí já uma comunicação mais individualizada, mais do próprio ativo político, aquela pessoa que está atuando na política. Então, acho que são várias coisas que a gente precisa entender nesse bojo, mas o que não pode deixar de acontecer é um gestor, seja ele secretário, prefeito, vice-prefeito, não comunicar suas ações. A gente já não pode mais ter isso, primeiro, porque a lei exige, né, que a gente dê publicidade às ações, mas, além disso, o mais importante é a gente saber que a gente está conversando com as pessoas, porque a gente está tentando melhorar a vida delas, né? Porque a política é sobre isso e para isso, melhorar a vida das pessoas, né? Então, quando a gente pensa em melhoria, a comunicação é fundamental, porque é a partir dela que a gente vai ouvir e falar. E aí as mídias são, eu acho que é o campo mais extraordinário nesse sentido. Tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades, e o eleitor, ele consegue tanto falar como também ouvir. Ele não é só receptor da informação, como nos outros veículos. Ele pode ser ativo naquela informação. Ele pode, por exemplo, compartilhar, comentar, reclamar. Então, essa interação ela é essencial para a melhoria da gestão pública também. Quanto mais as plataformas forem utilizadas, mais transparência a gente der à gestão, eu acho que ganha todo mundo. Ganha a população e também ganha os políticos. Perfeito, Vanessa. E você falou sobre comunicação institucional e acho que isso é um ponto super relevante para a gente trazer. Sim. Porque, por exemplo, aqui na Undoc a gente prega muito o governo digital, né? A digitalização dos processos, dos serviços. E a gente mostra o quanto, por exemplo, os nossos clientes têm resultados extraordinários com a digitalização, às vezes simplesmente porque eliminou o papel, muitas vezes, sim, ele consegue milhões em economia, se é uma cidade grande. Sim, sim. Né? Então, mas ao mesmo tempo a gente sabe que apesar dessa digitalização muito grande da população, quando a prefeitura fala que vai digitalizar um canal para um serviço, existe uma certa resistência. Sim. A gente sabe que tem os benefícios. E como que o gestor fala sobre isso? Como é que ele fala com a população? Que meios ele utiliza? Como que ele pode unir as duas coisas, né? Digitalizar dentro e conseguir os resultados e provar para a população que ele tomou a decisão certa? Sim, isso é uma ótima pergunta. Esse é um grande desafio, porque as gestões, normalmente, elas são municípios pequenos, né? A gente está falando de um país que tem mais de 5 mil municípios. Então, algumas prefeituras são muito pequenas, os recursos são escassos e o modo de também administrar é antigo, digamos assim, é um pouco ainda analógico. Sim. Isso tem um custo também para a administração. Os processos são mais lentos, há menos transparência e vários outros desafios. Então, a digitalização ela é essencial dar-se nisso, mas ela vai acontecer em cada município de um jeito. Né? Ela não vai ser na mesma velocidade que a capital de São Paulo e uma cidade do interior de Goiânia, por exemplo, né? Que tem recursos, estratégia e pessoal, né? Qualificado em proporções distintas. Mas eu acho que tem que se começar esse processo. Primeiro, o gestor ele precisa mostrar números para esses servidores e ganhar esses servidores para esse projeto. Porque a digitalização ganha todo mundo. Porque vai ficar mais eficiente, tanto os processos como a transparência, vai evitar fraudes, corrupção, vai evitar que aquele gestor esteja todo o tempo, talvez, que prestar contas aí ao judiciário, porque, de repente, eles vão questionar informações que poderiam já estar públicas, ou seja, vai ajudar para todo mundo que entra. Imagina, o judiciário fazer uma petição, solicitar uma informação que poderia já estar pública. Então, isso tudo já ganha uma celeridade muito grande nos processos, né? E com relação à população, que aí eu acho que é outro caminho, é mostrar como que isso é economia de recursos financeiros também. A gestão pública, gente, ela consegue economizar muito mais quando ela dá o quê? Eficiência às ações, não é mesmo? A gente imagina só a gente ficar aqui carimbando 20 mil cópias, imagina elas digitalizadas e você fazer uma assinatura eletrônica em segundos. Tudo isso ganha, né? Ganha-se tempo, ganha-se transparência e também é muito mais fácil a gente evitar fraudes, né? Da gente às vezes fazer uma cópia, alguém da cidade resolver aí, né? Que você sabe que gente que quer fazer coisa ruim, como dizia minha mãe, arranja um jeito. Inclusive, rapidinho. Vanessa, uma das coisas que às vezes a gente escuta os gestores falando mas o Tribunal de Contas está aceitando isso, e eles às vezes precisam entender que o Tribunal de Contas está clamando por isso. Exatamente. Isso é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o Tribunal aqui Superior Eleitoral, ele está digitalizando todo o processo eleitoral. Por quê? Porque isso dá celeridade. E eu vou reafirmar novamente, isso dá
consistência para as ações e também evita daquela duplicidade. Será que essa assinatura é legal? Será que foi ele mesmo que assinou? Será que isso passou pelo servidor? Se você tem uma cadeia produtiva toda digitalizada, esse caminho do processo também é muito mais fácil. Então ganha todo mundo e o Brasil precisa entrar nesse processo, que essa já é uma tendência, inclusive, mundial. Né? Vários países já estão muito mais avançados nessa questão que nós, né? Claro, por milhões de vantagens que eles têm, mas o Brasil precisa plantar essa semente, regar aí essa semente para que a gente floresça de forma mais rápida. Porque quanto mais a gente entender que a digitalização, seja na comunicação, nos processos, nas relações, imagina só, se você tem um filho pequeno e o governo te alerta por meio de SMS que aquela vacina já está na hora de dar para o seu filho. Uma mãe, eu sou mãe de um menino de 3 anos, isso facilita muito a nossa vida. Porque às vezes na correria você não se lembra que está nas vésperas aí de ter uma vacina para dar para o seu filho. E aquele SMS, aquela mensagem no WhatsApp ou até mesmo um e-mail, vai fazer o quê? Vai facilitar. Mas para isso o quê? Os canais de vacinação precisam ter todas as informações no digital, para que aquilo inclusive seja automatizado. Então, assim, isso é um exemplo que eu gosto de dar, porque tem muito a ver até com a minha realidade. Eu recebo aqui em Brasília, do governo do Distrito Federal, que é uma boa vantagem. Então, essa digitalização ela vai ajudar lá na ponta também o cidadão. E quando o cidadão souber que ele está tendo mais vantagens e o recurso público está sendo melhor empregado, com certeza ele vai aplaudir essa ação. Perfeito. A gente costuma dizer que a tecnologia ela permite uma coisa que para muitos ainda era um pouco impensável, que é uma gestão pública proativa. Né? Proativa, excelente. Ela se antecipa e ela vai e entrega o resultado. Bom, Vanessa, a gente está percebendo aqui que você tem muita coisa para compartilhar e eu queria fazer uma última pergunta, infelizmente, porque o tempo é curto, mas eu queria explorar mais do seu conhecimento. E você mesmo citou sobre o panorama das cidades do Brasil, são cidades em maioria pequenas, né, municípios pequenos com suas dificuldades, seus gestores ali também tentando resolver com os recursos que têm. Se você pudesse dar uma dica de comunicação estratégica para esse gestor, o que é que você falaria para ele? Primeiro, paciência, né, que o desafio é grande. E entender o que é possível ser feito. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje na comunicação, seja do político ou mesmo da instituição, é aquela tendência em querer fazer tudo. E às vezes a gente acaba fazendo tudo mal feito. Então, às vezes, você se concentrar numa única rede social, você se concentrar num único veículo de comunicação e conseguir conduzir essa comunicação de forma efetiva. E a partir desse momento seguir avançando. Mas não tentar abraçar tudo, né? Às vezes é aquele negócio, a prefeitura não tem um site, a prefeitura não tem um WhatsApp, ela não tem Facebook, ela não tem nada. E de repente cria-se tudo. É, TikTok, Instagram, sobe tudo. Mas aí acaba que não tem ali uma frequência. Lembrando sempre que tem que ter essa separação entre o institucional e a comunicação do político, né? A comunicação dele individual. Mas é sempre pensar nisso. O que hoje eu posso começar, que a gente consegue entregar com qualidade para o cidadão, que a gente consegue dizer para ele o que está sendo feito. E feito... hoje no Brasil, eu trabalho há 20 anos com comunicação política, a maior parte dos políticos atuam de forma muito boa, lutam para que o Brasil vá para frente. Mas falta, às vezes, comunicar isso para a população, né? Que dá melhor transparência. Porque a gente não conta, transparência. Os olhos não veem, o coração não sente, Exatamente, exatamente. Bom, Vanessa, é com muita tristeza que eu digo que o nosso papo vai acabar aqui. Mas a gente está muito alegre com você ter vindo compartilhar sua experiência. Tenho certeza que agregou muitíssimo aos gestores e gestoras que estão assistindo o nosso podcast no Brasil inteiro. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, por ter assistido aqui e participado dessa discussão. A gente vai finalizando mais um episódio do Undoc Podcast Edição Marcha, mas continue nos acompanhando para ver os próximos episódios. Obrigada, Vanessa, e até a próxima. Tchau, tchau.